bem, são 8 horas e 40 minutos desta segunda-feira. Vamos conversar um pouco sobre saúde aqui na Play Total FM. Nossa semana sempre começa assim, sempre começa muito bem com a participação do Dr. Igor Precinotti. Seja bem-vindo mais uma vez à Play Total FM. Bom dia, Serginho. Bom dia a todos. Realmente a semana não começa sem essa conversa. E mais, né? Vamos começar o mês também, né? Verdade. Setembro. Dia 8 é meu aniversário, Serginho. Opa, e dia 29 é o meu. Olha só, coincidência ou não? Qual que é o signo? O meu é Libra. O meu é Virgem. Tá bom. Vamos falar dessa doença chamada Oropouche. É isso? Oropouche. Tá na mídia agora. É o que vem a ser essa doença. Aliás, o que a gente tem de novas doenças, né? Na semana passada também a gente falou de outra aqui, né? Mas vamos falar a respeito dessa. Eu vou ter trabalho a vida toda, né? Infectologista trabalha a vida infectologista, toda. cada ano é uma doença A nova. humanidade, né? Vai evoluindo, né? E a gente cada vez mais vai entrando na natureza e vai descobrindo vírus novos, bactérias novas, problemas novos. É o contato novo, né? A gente que é o invasor, né? A gente fica bravo com eles, mas é a gente que está indo. Tem a consequência, né? Exato, é isso mesmo. Nós que estamos invadindo. E o que é essa nova doença? Então, essa doença, ela não é nova, por incrível que pareça. Desde a década, a gente conhece ela, acho que da década de 40, se eu não me engano. Tava meio que adormecida, então. Não, é que era uma doença que não tinha tanta importância. Sabe quando você tem aquele quadro de tô com febre e tal, vai no médico, é uma virose, sabe? Você não, Então assim, não tinha uma importância epidemiológica, uma importância clínica tão grande. Então, é uma doença infecciosa, tá? Que é transmitida por mosquitos e que causa uma síndrome febril, tá? Que até então não tinha tanta importância, por isso que a gente não era tão divulgado, mas nós infectologistas já tínhamos, eu estudei isso, né, na minha formação, mas a gente deixava isso assim, olha, isso aqui pode ser que mais pra frente fique importante, e ficou. O principal sintoma é a febre? Tem outros também ou não? Olha, os sintomas eles são muito semelhantes ao da dengue. Então Então você vai chegar dor de cabeça, dor atrás do olho, febre, aquela dor no corpo, né, que nós chamamos de mialgia, eventualmente vômito. Clinicamente a gente não diferencia, então, mas são sintomas semelhantes ao dengue. Tá, e aí como é que a gente consegue diferenciar de dengue, diferenciar da chikungunya? Como é que fica? É uma tragédia, né? Porque são assim, todos muito semelhantes. São todos muito semelhantes. A chikungunya a gente consegue diferenciar do dengue porque ela tem uma dor muito importante, né? O quadro doloroso da chikungunya é muito mais importante. O Zika a gente diferencia da dengue porque ele é mais brando, sabe? Você fica mais vermelho, com o olhinho vermelho, mas ele não dói tanto. O Oropouche ele fica intermediário aí entre o Zika e o dengue. Ela tem um pouco de dor, um mal-estar, mas assim, clinicamente a gente dificilmente diferencia um do outro. Tá vendo a foto aqui na tela? Impressionante, né? Como é igual o dengue, fica vermelho, aquele racho cutâneo. Não dá pra gente diferenciar. Coça ali, dava essa impressão de... O dengue também coça, né? Dependendo do racho, quanto mais vermelho fica, mais prurido fica. Tá. E se ela era conhecida há muito tempo, se você lembrou, estudou inclusive ela na faculdade, né? O que aconteceu aí para ela ter ficado esquecida? Não sei. O que aconteceu é que ela ficou famosa agora, né? Não tinha nada. Ela agora tá na televisão, estava fazendo entrevista. Então, acontece o seguinte, foram relatados aqui no Brasil 2 mortes na Bahia, se eu não me engano foram na Bahia, e que eles, ao fazer a avaliação, viram que pode ter sido causado pelo Oropouche, porque uma das complicações do Oropouche foi uma meningite, uma encefalite, e aí tiveram 2 mortes por conta da febre Oropouche. Foi aonde? Está 6 casos em investigação, transmissão vertical, né, da mãe para o filho, né, infecção de febre. Aí são 3 casos em Pernambuco, 1 na Bahia e 2 no Acre. Esse é outra coisa importante. Além do óbito, né, que a gente nunca teve, foi inédito, tanto que a Organização Pan-Americana de Saúde falou, o Brasil relatou algo inédito, que foi uma morte de pessoas por Oropouche, uma doença que era tranquila. E realmente foi na Bahia, doutor. Foi na Bahia. Realmente foi na Bahia. E também tivemos casos que a criança nasceu e no exame do neném tinha Oropouche, então, ou seja, a transmissão da mãe para o filho.
E teve um outro estudo, um outro caso de um aborto, uma criança de 30 semanas, né, já estava quase praticamente formado, morreu sem causa definida. No exame clínico viram que tinha Oropoche naquela criança, a presença do vírus. Então, ou seja, aquele vírus que estava quietinho, que só dava aquela virosezinha, agora está começando a matar, começando a ter repercussões para mulheres grávidas. O que causou isso a gente não sabe. E a questão da comorbidade, ela tem algum peso aí nesse caso? Olha, como foi uma coisa muito nova, a gente não sabe se uma pessoa hipertensa, obesa, vai ter mais ou menos problema. A gente não sabe ainda. Ela começou agora, então a gente não tem como responder. Mas assim, é uma coisa que começou a chamar atenção, porque nunca matou. Agora 2 óbitos, crianças nascendo com isso, né, óbitos com a presença. Então a gente começou, se foi uma mutação do vírus, se foi uma alteração no clima, na temperatura, que fez os vetores se comportarem de maneira diferente, atingir pessoas diferentes, a gente não sabe. E como o doutor disse, né, não havia relatos, né, na literatura sobre isso. Foi uma coisa muito recente. Foi por isso que agora a gente está preocupado, né? É. Então é mais ou menos essa a ideia. E como é a transmissão, no caso? A transmissão, ela é por mosquito, tá? O mosquito é o Culex, que é aquele mosquito, aquele pernilongo comum, sem ser o Aedes, o pernilongo que não tem as faixinhas brancas. E o outro mosquito é aquele mosquito pólvora, a pessoa que pesca fala o parvinha, daquela picada doída. Então é o mosquito pólvora e o pernilongo comum. São esses dois. E como são 2 mosquitos que estão muito presentes no nosso ambiente, a gente é uma terra fértil para uma epidemia, caso isso venha com força para a nossa região. Né? E com relação ao diagnóstico, por exemplo, dessas semelhanças todas, né? Com dengue, com chikungunya, como é que funciona? Esse é um problema, porque a gente não tem um kit comercial. Se você quiser ir no laboratório, eu quero testar Oropoche, não tem. Existem os laboratórios de referência que fazem o exame que a gente chama de PCR, que é buscar o código genético do vírus. E esse é um exame muito específico, ainda precisa de ainda está em processo, né, de desenvolvimento. Então somente alguns laboratórios que fazem, né, são os laboratórios de referência. Então geralmente, alguns casos selecionados, tem um paciente com febre, a gente já descartou chikungunya, zika, vamos mandar para o material, para o laboratório de referência. Geralmente vai por eliminação. Vai por eliminação e a gente faz. E aí, no caso, a gente usa também para investigar, né? Vamos supor, um paciente apareceu um óbito depois de uma febre que ninguém descobriu o que é, vamos ver se tinha, vamos levar material, né, para análise, ou um aborto que a gente não entendeu por que aconteceu, vamos levar o material para análise. Então, acaba que é uma investigação posterior, ou uma investigação é o que você falou, vai descartando as outras, a gente acaba indo para o Oropoche, mas ainda está uma coisa em desenvolvimento. Tá. E aí a gente tem a questão também, né, do tratamento, né? Como é que funciona isso? Esse é o problema. Primeiro diagnosticar, ou às vezes se você nem tem o diagnóstico, você vai ter que tratar. Como também, tratar? Assim, não existe um tratamento específico, não existe um antiviral para matar Oropoche, igual não tem um antiviral para matar dengue, né? Então a gente fica meio que a mão amarrada. Só que o que a gente sabe que é o mais grave, que é o que mais mata, é o dengue. Então, nas doenças que se confundem, vamos cuidar do que é mais grave. Então, como a gente confunde dengue, Oropoche e zika, vamos tratar como se fosse dengue. Damos sintomáticos e hidratação, porque daí proporcionalmente e percentualmente a gente erra menos. Então, o tratamento do Oropoche consiste em hidratação e sintomáticos, que na maioria das vezes, se for dengue está resolvido, se for Oropoche a gente está cuidando aí dos principais sintomas, mas especificamente um antiviral a gente não tem. Então, para os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, já que não existe o tratamento, né, como é que a gente pode fazer para prevenção? Então, prevenção. Isso aí é o que nos sobra, né? Infelizmente é o que nos sobra, mas é que é importante da nossa conversa, é o essencial. O primeiro, né? Como não é só o mosquito Culex, não é só o mosquito, tem também tem o mosquito o mosquito pólvora. Não é só, o problema não está só na água parada. O mosquito pólvora ele cresce, desenvolve em matéria orgânica. Então assim, evitar terrenos
que estão sujos, com muito mato, muita matéria orgânica morta, né? Aquele lixo acumulado, evitar água parada, isso evita a criação do vetor. E para nós, evitar locais que você sabidamente tem mosquito. Eu vou pescar, usa uma roupa de manga mais longa, usa protetor solar, usa repelente. Se você está grávida, pelo amor de Deus, usa repelente, né? Porque eu acho que isso é para muita coisa. Hoje em dia já faz parte do kit da gestante. Então é isso. A prevenção é essa, evitar o mosquito, se prevenir e evitar o criador, né? Protegendo o criador. Tá lendo aqui, ó, o vírus ele foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir da amostra de sangue de um bicho preguiça capturado durante a construção da rodovia Belém-Brasília. É o que eu falei, a gente que invade, né? A gente que invade. Então, assim, é um vírus que a gente já conhece desde aí da década de 60 e que a gente invadiu. E tem muita mais coisa para aparecer, né? Pode ter certeza que à medida que a gente foi entrando na Amazonas, foi entrando aí nas florestas, a gente vai ter muito mais bicho e vou ter trabalho por muito tempo ainda, infectologista. No direito a gente costuma dizer assim, né? Diante de tantas respostas, né? A gente... Tudo depende, né? Tudo depende. Tudo depende. Né? Tudo depende. Depende do sintoma, depende do tratamento e tudo mais. Tudo depende. Tudo depende. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. Vamos mais uma vez deixar um recado para o pessoal acompanhar essa transmissão que a gente fez aqui agora. Se você não teve a oportunidade de acompanhar ou se ficou com alguma dúvida, estamos no YouTube, gente. Antes de eu dar o recado, eu preciso contar, eu fui lá para São Paulo visitar um tio meu, que fazia tempo que eu não via, e ele falou, nossa, Igor, eu vejo os seus vídeos e você nunca deu um abraço para mim. Então, mais um momento. Tio Fran, um grande abraço para você aí em São Paulo, espero te vê-lo muito em breve. Então aproveita e já olha aqui no WhatsApp. Aqui, Alex, um grande abraço para você também. Grande abraço. E assim, para todos vocês, ouvintes, você pode entrar em contato no YouTube, Dr. Igor Precinotti, estamos no Facebook, no Instagram. É só ir lá que a gente vai ter muito mais informações além dessa entrevista. Muito obrigado e boa semana. Grato mais uma vez pela sua participação. Segunda-feira tem mais conversa aqui, sempre com uma novidade